E a gente vem contar, né, um pouquinho dessa história da Impacto Acadêmico. Acho que vamos contar um pouco como a gente chegou aqui, né? Olá, tudo bem? Eu sou a Daniela Campos. Eu sou a Paty Teixeira. E bem-vindos ao Impactando na América. Hoje a gente vai começar com o nosso primeiro episódio contando um pouco da história da Impacto Acadêmico, né? Que foi a nossa empresa que a gente começou com o objetivo de ajudar os imigrantes, né? Através do nosso esforço, da nossa experiência pessoal. Então, vamos contar um pouquinho da gente, né? Começa aí, Paty, já que eu comecei falando. E a história, né, ela passa por entender a dor do imigrante, né? Nós, como mães, chegamos aqui com os nossos filhos, entendemos essas dores, e essas dores passam, né, quando a gente muda para os Estados Unidos com a nossa família, principalmente pelos nossos filhos, né, que são os maiores, os bens maiores, né, que normalmente impulsionam essa imigração para os Estados Unidos. Então, como mães, chegamos aqui igual vocês. Então, a gente entende perfeitamente a dor de cada um ao chegar aqui. E aí criamos a Impacto Acadêmico, né, para poder dar conta dessa dor que o imigrante chegava aqui sem a informação sobre o sistema de educação. Como é que eu conheci a Dani? E a gente vem contar, né, um pouquinho dessa história da Impacto Acadêmico. Acho que vamos contar um pouco como a gente chegou aqui, né? Porque eu acho que é uma mudança e todo mundo, até os nossos clientes, quando a gente faz as free consultations, né, que é a primeira contato que a gente tem com o cliente, a experiência que a gente gosta de dividir é isso, né? Eu também cheguei aqui, né, nessa situação. Então, eu cheguei aqui em 2012, né? E meus filhos, eu tenho 3 filhos, o meu filho mais velho tem hoje 29 anos, na época tinha 15, e a minha do meio tinha 11 e o meu pequeno tinha 4. Então, acabado de fazer 4. Então, posso dizer que eu vivi todas as fases aqui. Então, acaba que eu me divirto muito quando a gente fala nas free consultations, que eu falo assim, eu também passei por essa fase, eu também tenho um desses, eu também tenho gente, ela viveu todos os anos da educação americana. Eu não tive essa experiência. Eu vivi o middle e o high school, né? Meu filho chegou aqui no primeiro ano do middle school e a minha filha mais velha chegou aqui no primeiro ano do high school. E essa descoberta desse novo sistema aconteceu justamente nesse momento que há 10 anos atrás eu mudei para cá. A Dani mudou há 13, eu mudei há 10 e fui descobrir isso dentro do próprio sistema, quando meus filhos já estavam dentro do sistema. Você também, né, Dani? Eu cheguei aqui com... Eu me preparei muito para vir, que eu acho que é uma coisa importante, que a gente fala para todo mundo, né? Você tá vindo, você teve a ideia de vir para os Estados Unidos, ninguém muda para os Estados Unidos de um dia para o outro, né? Então, quando você começa a planejar a vinda para cá, é importante dominar mais a língua, mesmo que venha para a Flórida. É fácil morar na Flórida sem falar inglês, mas é importante você se sentir razoavelmente confortável. É importante você conhecer, avaliar as opções, né, para onde vai. Então, assim, eu não tinha um impacto acadêmico, mas eu sempre fui uma pessoa de planejamento, né, falando um pouco até da minha história. Conta um pouquinho até da sua história, eu acho que vale a gente falar. Eu trabalhei, assim, anos e anos e anos como executiva de planejamento de marketing e estratégia. Então, eu sempre tive essa coisa de olhar para frente, de ver o futuro, e tendo os filhos com idades tão diferentes, antes de vir eu comecei a me preparar, né? Então eu acho que foi assim, olhar para onde eu ia. E o meu filho mais velho, que é sempre o desafio, né? A nossa cobaia, com quem a gente aprende, ele tinha, assim, algumas vantagens que facilitaram a nossa chegada aqui. Ele já era um bom aluno, ele já veio com notas boas, ele já falava inglês bem. Ele não veio de escola, nenhum deles, né? Eles não vieram de escola bilíngue, mas já tinha. Como ele jogava tênis, ele viajava muito, ele ia para camps, vinha para campus nos Estados Unidos, então ele tinha uma convivência assim com o inglês e isso facilitou. Então eu vinha muito com essa vontade de aproveitar bem tudo que o sistema tinha para oferecer, né? Qual o melhor que eu posso oferecer para ele? O que é o melhor que ele pode fazer? Então eu acho que a primeira coisa é isso, eu pesquisei bastante. Quando eu cheguei aqui, eu vi que essa pesquisa toda não te adianta nada. E foi exatamente isso que eu descobri estando dentro de uma escola pública, né? Eu fui trabalhar como voluntária dentro de uma escola pública que estava abrindo lá perto da nossa casa. Gente, eu não conhecia a Daniela, mas a gente vai contar sobre isso também. Eu fui trabalhar
fazendo matrícula dentro de uma escola pública, perto da minha casa, de um high school, e eu descobri que muitas famílias faziam as matrículas, mas depois deixavam todo o resto das escolhas curriculares na mão dos adolescentes. E isso acabava representando para eles uma perda de competitividade no futuro, que a gente vai falar mais adiante, né? Eu acho que até o gancho de quando a gente começou a conversar, né? Porque daí eu fiz essa pesquisa toda para o Rafa, e a gente, como família, né, mergulhou nisso. Tive uma consultora americana na época que nos ajudou. E quando eu entendi tudo, tive um resultado muito bom. Ele foi estudar numa ótima faculdade para o que ele queria, né? Ele estudou na Universidade de Notre Dame, que nem sei qual é o ranking da Notre Dame hoje em dia. Mas top 50, na época com certeza. que o Rafa entrou, ela era assim, era número 12 em finanças. Então. Enfim, é muito, muito boa. E aí, Paty, você chegou logo depois, você falou assim, Dani, como é que você consegue essas coisas com o Rafael, que você também chegou, ele veio no meio da high school, e eu vejo um monte de menina lá, de gente na escola, que bons alunos, e que chegam para mim assustados, falando assim, eu acho que eu não vou conseguir ir para a faculdade, como é que eu vou fazer? Eu tenho notas boas. E daí a gente se conheceu através de amigos, tá, gente? A gente não era amiga, apesar da gente morar no Rio de Janeiro, da gente viver muito próximo no Rio de Janeiro, a gente foi se conhecer aqui nas Orlândias. A gente chegou a morar 2 quadras uma da outra. 2 quadras uma da outra, mas a gente nunca se encontrou no Brasil. E aí a gente foi através de amigos, né? Aqui nas Orlândias, a gente fala, né? A gente brinca, a gente chama Orlando das Orlândias, que todo mundo aqui se conhece, e aí a gente foi apresentado, e foi nesse momento que eu fiz essas perguntas para a Dani, e que bom que ela estava ali para me ajudar naquele momento que eu estava com tantas dúvidas na minha cabeça, né, gente? Eu sou uma pessoa que não para de pensar, né? Quem me conhece sabe. Ela pergunta. A pessoa pergunta. E aí eu comecei a fazer muitas perguntas para a Dani, e aí ela foi me explicando como é que ela tinha feito com o Rafa, e foi o que deu início ao nosso relacionamento, né? Porque aí eu tinha mais perguntas e mais perguntas. E exemplos, né? Que daí ela pegava e falava assim, mas essa pessoa, como é que faz? Mas não, tem que fazer isso. Essa outra, tem que fazer isso. E aí um dia, né, a gente sentou e falou, putz, por que a gente não vai aprender sobre isso, né? Porque a gente vê tantas oportunidades sendo perdidas, e principalmente pela comunidade brasileira, né? Porque como você mesmo falou, na hora que você teve as suas dúvidas, você teve que buscar alguém para o Rafa, né, para ajudar ele, mesmo com todo aquele perfil maravilhoso que a gente escuta no Brasil, né, gente? O aluno é excelente, só tira nota A, então ele vai para a faculdade maravilhosa. Ele faz um esporte, então ele vai ser top e vai ganhar uma bolsa de 100% porque ele joga, no caso do Rafa, ele jogava tênis. Não, gente, não é assim, né? E a gente descobriu que esses mitos acabavam tirando da nossa comunidade mesmo muitas oportunidades. E aí, com essa relação, a gente foi estudar pra caramba, né, Dani? Passamos 2 anos aí estudando, meio do Covid bombando, e a gente começando o nosso negócio. Então foi assim, gente, que a gente se conheceu. A gente se conheceu aqui em Orlando, né, através dessa história da Dani, contando um pouquinho da minha história rapidamente. Eu sou engenheira e psicóloga formada no Brasil. Construir uma experiência bem grande na área da psicologia, com várias especializações, então acho que isso agrega muito valor, né, hoje nos atendimentos e na forma como a gente criou a nossa metodologia. Então é isso, né? Contar a nossa história é contar um pouquinho e se identificar muito com quem vai assistir a gente, né? Porque como mães, a gente tinha uma história para contar, mas a gente não sabia como fazer e como ajudar os nossos filhos a conquistar esse caminho. E aí a gente criou a Impacto Acadêmico, muito focada nos nossos filhos e nos amigos dos nossos filhos, né, Dani? Porque aos poucos a gente ia ajudando, porque tinha isso, né? O pessoal chegando, quando eu cheguei tinha menos brasileiro por aqui, depois teve uma onda e as pessoas meio que vão se ajudando, né? Naturalmente, a gente ia se ajudando. E eu ia dando dica aqui, dando dica ali, e falei assim, a gente tem que organizar isso para fazer, porque às vezes uma pessoa segue uma dica, a outra segue outra, um falou isso, o outro falou aquilo. Hoje em dia, então, tem muito mais que naquela época, né? De gente dando informação no Instagram, na internet, tudo meio picado. A gente dá muita informação no nosso Instagram, mas se você for olhar, não é de uma forma organizada ali,
né? Não é customizada para o cliente como a gente faz quando a gente pega o cliente ali na mentoria, né? E a Dani tem 3 filhos, eu tenho 2 filhos, né? E a gente sabe o quanto a individualidade e as habilidades são de cada um. Né? São completamente diferentes. Não tem uma fórmula de bolo que a gente possa dizer assim, funcionou para esse, vai funcionar para esse. Não, gente, não funciona assim, né? É muito personalizado. São muitas habilidades que a gente tem que dar conta, são inúmeras carreiras, inúmeros currículos. Então, quando a gente começa a entender que essa individualidade vai ser potencializada ao longo do sistema, para a gente poder ter o resultado no final, né? Porque a ida para a faculdade nada mais é do que o sucesso dessa educação que você construiu. Até porque, quantas pessoas você pergunta, por que você mudou para os Estados Unidos? O que eles te respondem? Sim, sempre. Em busca de qualidade de vida, segurança e um futuro melhor para os meus filhos. 90%. 99%. E aí, gente, a gente sempre fala, né? É muito importante a gente deixar claro. Não é que o futuro de oportunidade sempre passe pela faculdade. A gente sabe que tem pessoas que não querem ir para a faculdade. E realmente é um país de oportunidades. E é um país de oportunidades. Mas a gente entende que muitas vezes a família que mudou para cá, principalmente nós brasileiros, né? Temos essa expectativa do ensino superior. Nós construímos na nossa história, pais e mães, né? Normalmente somos formados em alguma faculdade, construindo uma história acadêmica no Brasil. Porque no Brasil isso tem muito valor, e aqui também, tá? Só que a gente sabe que com a evolução, com o futuro, né? Muitas vezes eles podem sair direto da escola para criar um negócio, para montar o seu negócio, para ter uma ideia diferente, ou para ir para o mercado de trabalho. Mas essa não era a ideia para a gente. Então, o nosso trabalho foca nisso. E para as pessoas que cruzavam o nosso caminho, né? Por isso que a gente focou nisso. Assim, as pessoas mudam para cá querendo aproveitar tudo que a educação americana tem a oferecer. Uhum. Então, a gente criou muito trabalho baseado nisso. E depois a gente vai estar aqui em outros episódios do podcast, né? Impactando na América, explorando até alguns dessas histórias, desses alunos, desses casos de sucesso. E aí, contando só, acho que vale, né, a gente reforçar, a Dani já falou a história do Rafa, o Rafa foi para Notre Dame, a Laura, conta aí. A Laura era uma outra história, né, que eu falo, é completamente, como a Paty disse, são 3 filhos completamente diferentes. A gente tem, outro dia eu falei com uma cliente nossa que tem 4 filhos, nós estamos no 4º filho, e eu falei para ela, você lembra, né, com o primeiro era de um jeito, com o segundo é de outro, Sim. Agora a gente está em outra história. Então, assim, é muito diferente, mas o que é muito legal é que o sistema tem tem para todo mundo, a todo, né? Atende a todos. Cardápio, assim, aqueles cardápios de restaurante que tinha antigamente, da Chaica. Com 1 milhão de possibilidades. Da Chaica, quem é do Rio de Janeiro vai saber que era o cardápio da Chaica. Verdade, eram muitas páginas, gente. Então tem opção para todo mundo. E o que acontece é esse caminho. Então, assim, são 2 filhos na mesma casa, com 4 anos de diferença, histórias completamente diferentes, caminhos completamente diferentes. Ela, quando mudou para cá, porque eu acho que é uma coisa também interessante, para quem vem no meio da middle school, né? Ela veio de um colégio super difícil, super puxado, super linha dura, tal, do Brasil, e ela estava começando, né? Ela estava no 6º ano no Brasil, ela estava começando a ter, assim, que estudar bastante, ficar com medo de ficar em prova final, aquela coisa. E aí, quando chegou aqui, ela ficou deslumbrada com a escola, que era aquele prazer de ir para a escola, aquele Curtir, né? Ambiente diferente, e fazer projetos, e participar do teatro. A menina ficava na escola até 7 horas da noite, completamente diferente do outro, que ficava na escola até 7 horas da noite treinando, porque ele treinava tênis na escola. E ela absorveu essa cultura, você... Tá ali, e eu fiquei muito impressionada, e eu queria muito transmitir isso para as pessoas que estavam chegando, porque muitas vezes as pessoas chegam com dúvida, será que eu vou voltar? Porque é muito fácil você querer voltar para o que você conhece, né? Eu falo que esses primeiros meses aqui é como se você estivesse passando a arrebentação, né? Vem uma onda, vem outra onda. Você tem que se reinventar, né? Você tem que aprender tudo de novo. E quando você está passando pela arrebentação, você ter um dos filhos que está ali todo dia com um sorriso no rosto, feliz da vida, curtindo, nossa, hoje teve essa novidade, hoje teve essa novidade. E ela mergulhou, assim, nesse sistema e me ajudou também a entender. Porque ela mergulhou cedo e ela me puxava, que era, tem um voluntário, você pode fazer, você pode ir. Sim. Então, é uma coisa importante, né? Para a própria adaptação, né? Da família.
Quando ela chegou na high school, eu já estava aqui há mais tempo, né? E daí era assim, não, essa dá para fazer, né? Então eu falo que ela foi a primeira... Foi a cobaia, Ela né? foi a primeira cliente oficial da Impacto, verdade. porque eu e o Rafa atendemos a Laura. É isso aí. O Rafael. E no final ela chegou a pegar o finalzinho, o final da Laura, o College Application da Laura já foi com o nosso... E ela hoje trabalha com a gente, né? A gente pode fazer um episódio com ela e com a Isabel, né? Que foram as nossas cobaias. Foram as duas cobaias do nosso trabalho, né? Então, gente... A Isabel é a filha dela. A gente aplicou na prática, né? Então não tenham dúvida que a gente sabe. Mas a Laura foi esse primeiro projeto que começou desde o 9º ano. Sim. Que era aquela coisa que eu chegava para ela e falava assim: ó, você vai fazer volunteer, mas não é só aquele básico, não. Você tem que fazer isso aqui. A menina com 14 anos me olhava e falou: tá bom, mãe, tá bom. Você quer continuar nessa escola? Se tivesse no Brasil... Elas são boazinhas, gente. Elas são bem boazinhas. Tanto a Laura se você estivesse no Brasil, você ia ter que estar estudando física, química, biologia, tudo ao mesmo tempo. Aqui não precisa, mas você tem que fazer as outras coisas. Isso aí. E a Bel também chegou no 9º ano, né? Então, eu também tive essa experiência completa de high school. A Bel fez, né? Ela foi atendida completamente pelo Impacto. Assim, em termos de estrutura, ela acompanhou o nosso crescimento, né? Ela foi a primeira turma que a gente colocou na faculdade. Ela é a primeira turma oficial. Oficial, né? A Laura é extraoficial e a Bel é oficial, mas os resultados foram muito legais, né? Então a Laura foi para a NYU, a Bel entrou numa faculdade chamada High Point University, que é uma faculdade bem legal. Lógico que o sistema americano ele oferece 4.800 faculdades, gente, então certamente vai ter uma faculdade para o seu filho, mas o mérito eu acho que é você escolher também a faculdade que se adequa ao perfil do seu filho. Então ela entrou em inúmeras faculdades, acho que ela aplicou para 12 faculdades, ela entrou em 11 faculdades, com bolsa de 100%. Uma delas a Universidade da Flórida. Uma delas a Universidade da Flórida, bonequinho Emory também, ela tinha um pouquinho de bolsa. Entrou quase todas. E ela escolheu a High Point, ela tinha uma full ride lá, que hoje é muito rara de acontecer, né? Essa história que vocês escutam por aí. Ah, o seu filho vai entrar na faculdade com bolsa de 100% e não vai pagar nada. É muito difícil, não é uma coisa fácil, mas no caso da Bel, ela conseguiu isso. Full ride é tudo pago, né? Ela não pagava nem o dorme. Exatamente, ela não pagava nada, gente, nem comida, nem dorme, nada. Então ela conseguiu uma bolsa full ride nessa faculdade. Ela estudou fora também, né? Ela fez um study abroad. Exatamente, ela fez um semestre, né, que ela fez fora, ela fez matérias pagas pela própria High Point em Praga, na Europa. Então ela teve essa oportunidade e ela conseguiu com tudo isso ainda se formar em 3 anos, né? E aí depois ela foi fazer um mestrado na NYU, né? Então a gente se identifica. Mas é legal falar que ela se formou em 3 anos porque ela tinha feito um currículo super bom na high school. Exatamente. Isso é muito importante. Por quê? Porque aqui na high school, diferente do Brasil, você consegue adiantar créditos, né, que são entendidos pelas faculdades como créditos de faculdade. Então, no caso da Bel, era um diploma IB, mas existem outros, como as APs, como os ACEs, né, que são currículos que mostram para a faculdade que você está preparado para frequentar a faculdade. Então, eles chamam de college credit. Então, dependendo da sua performance, dependendo de como você navega aquele sistema eletivo, né, totalmente adequado à sua habilidade, porque não adianta você fazer uma matéria avançada e não ir bem, né? Então você tem que ter essa habilidade de poder performar nessas matérias. Se isso acontece, você vai muito bem. Então desconstruam, gente. A gente ouve muito as pessoas falarem assim: ah, você vai para os Estados Unidos, a educação lá é uma porcaria, não vale nada, a escola é fácil. A gente vai falar muito sobre isso, porque existe sim uma escola muito fácil, mas essa não é a escola que o seu filho deveria estar frequentando. Então a gente criou esses jargões, né, que já fazem parte da nossa metodologia, da Impacto Acadêmico, que é a escola dentro da escola. As escolhas que você faz dentro da escola têm que estar associadas ao seu objetivo como família. E muitas famílias não querem que o filho vá para a faculdade, só que ele vai se formar na mesma escola que o seu filho que quer ir para uma excelente faculdade. Existe um currículo ali dentro? Sim, gente. A visão de que a educação americana é fácil está na conta das escolhas ruins, muitas vezes, que você faz. Tem uma tendência hoje em dia, já aprofundando um pouquinho, porque também tem um monte de gente que está vendo a gente, que já conhece um pouco da história, já segue a gente no Instagram, né? Tem uma tendência hoje em dia, e a molecada também, né, de...
fazer essas matérias mais desafiadoras, ok, entendi, tenho que fazer a matéria desafiadora. Mas aí tira a nota, mas fala assim, mas não preciso passar na prova final. Porque o que acontece? Eles cursam essa matéria na escola, mas eles têm que, no final, justamente por isso que elas têm prestígio, por isso que elas valem college credit, passar numa prova que é de uma instituição externa, né? Então, no caso das APs, é uma prova do College Board, no caso do IB, é do IB, da instituição lá suíça, no caso do ACE, é por Cambridge. E muitos deles passam na aula, né, dentro do tal do grade inflation, que é outra coisa que a gente tem que falar, mas não se preocupam em ter uma boa nota nesse exame final. E esse exame final é o que vai te dar o college credit, é o que vai deixar o seu currículo mais competitivo para universidades mais seletivas, é o que proporcionou a Isabel se formar em 3 anos, por exemplo. Exatamente, e isso para ela foi muito legal, porque ela pôde aplicar para um mestrado, ela fez estágio na faculdade, a gente vai ter um episódio, a gente espera voltar aqui muitas vezes, mas a gente vai ter um episódio falando um pouquinho dessa college experience, né, porque não acaba no high school, é quando eles entram na faculdade, tudo é novo também, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o meu filho mais novo, que é o Pedro, né, ele cursa a Universidade da Flórida, que hoje é a 5ª melhor faculdade pública dos Estados Unidos, com bolsa de 100%, porque ele é um residente permanente da Flórida, e hoje ele está fazendo um estágio através da universidade em Seul. Hoje, literalmente, gente. Ele está no 10º ano... Ele está no 2º ano da faculdade, terminou o 2º ano da faculdade e ele aplicou para um estágio na Coreia. E hoje ele está em Seul fazendo esse estágio de verão. Né? Dentro da bolsa do Bright Future. Dentro da própria bolsa do Bright Future. Ele está lá, não paguei nada. Mentira, paguei a passagem para ele ir para lá. Mas não, ele não está... foi pela própria faculdade. A própria faculdade oferece essas oportunidades. Então aqui a gente tem um sistema de ensino superior muito, muito, muito competente ao que ele se propõe a fazer. Formar profissionais, né, para o mercado de trabalho. Então essa empregabilidade, essa forma de se posicionar no mundo, ela também é ensinada nas próprias faculdades aqui. Que é outra coisa interessante que a gente vai falar aqui também, que é essa questão da diferença das carreiras e da formação das carreiras aqui, né? Porque no Brasil a gente tem muito aquela visão assim, eu quero, se formou em engenharia, pode ir para o mercado financeiro, pode ir para qualquer área, né? E aqui, assim, as carreiras são muito específicas. São bem definidas, né? São bem direcionados, assim, os estágios, os empregadores procuram, né, nesses lugares. Então, é uma coisa interessante para a gente falar um pouco de cada universidade, né? E aí, só para falar mais da gente, né, falando do meu último filho... Do Gustavo, né? Ele é um sênior na high school, então, de repente, ano que vem a gente tem novidades sobre ele, mas o que eu acho que tem de interessante, que eu observo na minha casa em relação a ele, é esse comportamento de ter crescido dentro dessa realidade, né? Eu brinco que o que faltou para ele foi um ano de caderno de caligrafia do Santo Agostinho, né? Que era o colégio que as crianças estudavam lá no Rio, porque realmente a caligrafia podia ser melhor. Mas o que ele tem de formação diferente e completa comparada com os amigos dele de lá, que foram criados lá, porque daí ele tem amigos que foram educados lá desde pequeno, que tem, assim, muito mais conteúdo, né? Se for pensar, conhecem, escrevem muito melhor, tem a caligrafia melhor, e tem muito mais conteúdo em química, física, do que ele tem, que não é uma área que interessa a ele. Mas se você pegar o preparo para a vida, para o que ele quer fazer, para o que ele buscou, para o que ele se informou de atividade as habilidades dele, né, extracurricular, as possibilidades que ele teve aqui de desenvolver essas habilidades, é muito interessante você ver o sistema funcionando bem, quando ele é bem aproveitado. Eu acho que ele vai ter bons resultados, se Deus quiser. A gente ainda é cedo, né, para a gente ver o que vai acontecer. Mas ele com certeza vai ter opções nessas mais de 4 mil universidades americanas. Mas ele é a prova viva, assim, do aproveitamento de um sistema desde o começo. Eu acho que o Pedro também, né? Eu acho que quanto mais tempo eles ficam no sistema, mais adaptados eles vão entendendo aquilo funcionar como se fizesse parte do sangue deles. Eu lembro dele no kindergarten, eu indo para uma apresentação que chamaram para ir na escola, assim, com um PowerPoint na época, porque você vê, ele já é velho, né? Agora Tadinho do bicho. Ele, para uma apresentação, cada uma das crianças apresentando
mostrando para todos os pais o seu projeto. E daí é o desenvolvimento do falar em público, do saber se Sim. expressar, né? Ele ia lá, chegava lá na frente, apresentava o projeto dele sem ler, sem decorar, sem olhar para baixo, no papelzinho. A professora fala, não, você tem que ir. Teve toda uma preparação antes que a gente viu, né? Você tem que se preparar, você tem que preparar seu material, você tem que impostar sua voz, você tem que falar assim... E conhecer o seu assunto, e daí estimulava os pais a fazerem perguntas, então eles tinham que Sim. ter perguntas e responder de improviso, e eles vão se desenvolvendo nisso. Isso era kindergarten há 5 anos ele tinha. É verdade. E aí, né, gente, esse é o filho que nasceu da barriga dela e o filho que nasceu da minha barriga. Mas hoje a Impacto Acadêmico, ela atua em 26 estados. A gente já atendeu mais de 1.200 famílias, né? Não sei, cada dia cresce, não sei mais. É um crescimento muito grande, né? Nós estamos há 5 anos no mercado oficialmente, então já atendemos mais de 1.000 e tantas famílias, já botamos na faculdade, todos eles se tornam nossos filhos e vocês vão ver aqui, a gente vai trazer esses adolescentes que passaram pelo Impacto Acadêmico para construir essa história, para mostrar o sucesso da educação deles. Não é o sucesso da Impacto. O sucesso da Impacto é fruto do sucesso desses adolescentes e dessas famílias que migraram para os Estados Unidos buscando uma educação de qualidade. Então, quando a gente fala desses filhos que a gente construiu, né, hoje temos muito mais do que 3 e 2, né? Temos essa galerinha, quantos já foram para a faculdade? Mais uns 400, talvez? Não. Uns 80 por ano? É, uns 80 por ano, né? Então faz a conta aí, 400 adolescentes colocados nas universidades, né? Então essa é a lógica do nosso trabalho e por isso que a gente criou o Impacto Acadêmico. E o Impactando na América, ele vem ocupar justamente esse lugar do conhecimento, né? A gente está aqui, sim, é uma empresa, né? Impacto Acadêmico é uma empresa em 26 estados, 12 consultores, como eu acabei de falar, né? Os Estados Unidos é grande pra caramba, né? Mostrando aqui. Então a gente atua de leste a oeste, de norte a sul. Hoje em 26 estados a gente tem clientes efetivamente, né? Então a gente precisou crescer, não é mais só a Paty e a Dani, né? Nos conhecemos assim. A Paty fica frustrada porque ela quer conhecer todo mundo no detalhe. E vocês sabem que sou eu que atendo lá, né? Na Free Consultation, naquela consultoria gratuita, eu tô lá colocando, falando com vocês, entendendo a demanda de cada um. Vou ficar muito frustrada o dia que eu não conseguir fazer isso para todo mundo. Mas a gente sabe que a gente precisa, né, ter pessoas treinadas para fazer isso, até para poder estar na sua vida, você ter espaço para falar, ter espaço para ser atendido. Então, a gente vai falar mais sobre a nossa metodologia nos próximos episódios, mas a gente precisa trocar com vocês a ideia de que conhecimento traz muito benefício para a vida do imigrante aqui. Então, o que a gente quis fazer com Impactando na América é disponibilizar para você um pouco daquilo que nós mães aprendemos. O nosso público são vocês. Então, quando a gente vem aqui contar a nossa história, é para que vocês entendam que faz parte do processo de adaptação, de mudança, a gente reaprender muitas coisas, inclusive a educação dos nossos filhos. Então, que a gente possa, com esse projeto, vocês sabem que eu choro, né, gente? Eu sabia que eu ia chorar no final. Mas, enfim, tô tentando, tá? É um projeto novo que a gente está criando. Assume aí, Daniela. Quando eu não consigo falar, ela assume, viu, gente? Não, eu acho que mais do que mostrar a importância da educação, né, e mostrar o impacto, né, para não ser redundante, o impacto que isso tem na vida de cada um, o que eles podem fazer até por esse país, né? Sim. A gente espera pegar essa galerinha, eu falo que o business de faculdade é um business de status, que as faculdades querem alunos que vão para lá e que vão fazer história, que vão levar o nome daquela instituição para frente, né? A gente está igual, né? Eu tô louca para pegar essa galerinha que se formou e que eles estejam contando a nossa história, de fato impactando na América, né? Daí a gente vai chorar. Até eu, que eu falo que eu tenho coração de pedra, né? Porque ela chora pra tudo, daí eu que tenho que resolver gente, as coisas. Gente, é sempre assim, eu começo a chorar muito antes. O coração peludo. Não, ela não tem coração de pedra, gente, é que eu sou muito mole mesmo. E o pior é que dizem que eu que sou a brava da história, tá? Mas enfim, eu sou muito manteiga derretida, mas a gente tem muito prazer de estar aqui e poder falar para toda essa comunidade brasileira que vem em busca de um futuro de oportunidades para os filhos. Então, viemos aqui com o Impactando na América para você.